Olá, o canal Palavras de Bênção traz até você mais uma mensagem da Palavra de Deus. E no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41, a Bíblia nos diz o seguinte: Naquela tarde, Jesus lhe disse: Passemos para outro lado. E deixando a multidão, ele os levaram consigo no barco, assim como estavam. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez grande calmaria. Então lhe perguntou: Por que estás tão amedrontado assim? Não tendes ainda fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olhando para esse texto, eu quero trazer uma mensagem até o seu coração com o tema: O que fazer diante das tempestades? O mundo já estava vivendo um momento caótico, em pânico, com a guerra da Rússia e da Ucrânia. E agora, com os episódios acontecendo entre Israel e Irã, o mundo fica mais ainda em polvorosa, se perguntando: será que pode acontecer a terceira grande guerra mundial? Será que os Estados Unidos pode entrar nessa briga, a China e tantas outras potências, e se encherem de armas nucleares? O que vai acontecer com o mundo? São perguntas que ficam às vezes no ar, na cabeça das pessoas. Isso é causar tempestades mentais na vida das pessoas. E esse texto ele nos ensina sobre como passar por essas tempestades, mesmo que as circunstâncias forem as mais adversas. Precisamos confiar, precisamos ter fé e esperar que Deus, através do Espírito Santo, venha acalmar essas tempestades que surgem no mundo e que podem surgir na nossa vida. O salmista ele vai dizer assim: Tu nos responde com prodígios de justiça, ó Deus da nossa salvação, esperança de todas as extremidades da terra e o mais remoto dos mares. Tu que consolidas os montes pela tua força, cingindo de poder, que aplacas o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto do seu povo. Salmo 65, de 5 a 7. Ou seja, o salmista ele está declarando que Deus tem poder sobre tudo e todo. Na Bíblia, as tempestades eram algo frequente na vida das pessoas, sendo usada por Jesus como metáfora. E eu quero trazer através dessa mensagem algumas situações, algumas características, algumas maneiras que a gente pode passar por essas tempestades e ser aliviados por elas. A primeira delas é buscar Deus em oração. Orar, buscar de Deus, falar para Ele sobre essa tempestade na sua vida e que você confia nele, você confia na palavra dele e deixa Jesus acalmar essa tempestade na sua vida, porque Ele está comigo, Ele está conosco. E é Ele que vai nos ajudar a fortalecer a nossa fé, a confiar mais. E outra, as tempestades podem também nos ajudar a crescer. Sim,
Aquelas tempestades que aconteceu no texto que nós lemos de Marcos, aquilo ali ajudou os discípulos a se fortalecer mais. Se você ler o contexto daquele relato, você vai entender. Os discípulos creram mais em Jesus, se fortaleceram mais. Jesus acalma a tempestade no mar da Galileia, demonstrando que ele tem poder sobre a natureza e ele tem poder sobre a minha e a sua vida. Precisamos apenas crer e confiar. Jonas é outro personagem da Bíblia que no seu livro narra essa questão de tempestade. Tudo bem que ali foi um contexto de desobediência a Deus da parte dele, mas ele passou por uma tempestade e ele orou, e ele buscou, ele creu, ele confiou e foi solucionado o problema dele. Paulo, um grande missionário na Bíblia, no seu livro lá em Atos, no capítulo 27, em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, em Romanos, ele fala sobre tempestades que ele passou na vida. E ele, de todas elas, ele teve êxito. Por quê? Porque ele creu, porque ele confiou, porque ele entregou as tempestades nas mãos de Deus. Então, quando você estiver passando por tempestades, você precisa crer e confiar. Algumas situações que eu trago nesse texto sobre essas tempestades. No versículo 37, vai dizer assim: levantou-se um grande vendaval e as ondas arremessaram-se contra o barco, de modo que estava inundando. A primeira situação de tempestade que vem na nossa vida é o pânico. O pânico chega, o pânico ele se aloja na nossa vida. E quando a pessoa está em pânico, dificilmente ela vai ter raciocínio lógico para resolver os problemas. E aí muitas vezes acontecem outras tempestades, mais catástrofes ainda, porque a pessoa em pânico não sabe resolver. Então, faça como aqueles discípulos, estavam em pânico, foram lá acordar Jesus, foram lá chamar Jesus, pedir ajuda a Jesus, porque é Ele em que acalma toda a tempestade. No versículo 38 fala do silêncio, o silêncio na tempestade. Jesus dormia, ele estava tranquilo, ele estava em paz, sossegado, porque ele sabia que aquela tempestade estava sob o controle dele, estava nas mãos dele. Portanto, ele tinha o controle daquela tempestade. E é assim que acontece na minha e na sua vida. Quando passamos por tempestades, ela pode estar fora do nosso controle humano, fora do nosso poder de solução para aquela tempestade, mas não para Jesus. Para Jesus ela continua sob controle. Agora você precisa procurá-lo, precisa buscá-lo em oração, na palavra e confiar. Às vezes a tempestade nos faz ficar indiferentes. Porque a gente esquece, no versículo 38, a parte B, diz que os discípulos correram para Jesus com um clamor de acusação, dizendo: Jesus, você não vê o que está acontecendo? Não, ele vê, ele sabe, ele conhece todas as coisas. E ele vai trazer calmaria na minha e na sua tempestade. Eu preciso apenas crer, confiar que Jesus está no controle do barco da minha tempestade. Então, quando você estiver passando por tempestade, lembre-se de buscar a Deus em oração. Lembre-se de confiar em Deus através da sua palavra, que a Bíblia é a solução para todas as coisas. Deixe que Ele acalme a sua tempestade. Não tente você resolver, porque quanto mais tentamos resolver a nossa tempestade, mais ainda o problema surge. Lembre-se que Ele está conosco. O Deus de Israel nunca nos abandonou. Ele vai fortalecer a nossa fé.
E as tempestades vai nos ensinar muitas coisas. Os discípulos aprenderam com isso. Jonas aprendeu a lição. Paulo aprendeu muitas lições. Então, a tempestade ela pode trazer pânico, sim. É normal ela trazer pânico. Mas se você souber conviver com ela na presença de Jesus, mesmo que você ache que ele está em silêncio, mas ele não está em silêncio, ele está agindo. Você pode até achar que ele está indiferente na sua tempestade, mas ele não está, porque ele vai trazer calmaria para você. Portanto, pânico, silêncio, indiferença, calmaria, foi o que os discípulos passaram. E você também pode passar assim como eu. Mas Deus vai estar sempre no nosso momento. Como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi dada, confirmada a nós pelos que ouviram. Hebreus 12, versículo 3 vai falar isso. Então, Jesus já trouxe salvação. Jesus já trouxe solução para a sua tempestade e para a minha. Por isso a Bíblia nos ensina que diante da tempestade só existe uma solução: buscar a Deus em oração, confiar na sua palavra e que Deus possa dar a você este alento. Junto com essa mensagem, eu estou deixando uma música que chama O Mestre e o Mar se Revolta. É um hino do cantor cristão. Ouça ele também. Medite nas palavras deste hino e eu tenho certeza que ele trará solução para você. E também, vem aqui quarta-feira às 20 horas, domingo às 19 horas, na Igreja Batista, na rua Itirapuã, 2365, ao lado da creche do Planalto. Se você mora ou está passando por aqui, eu terei prazer em te ajudar, orar com você, te trazer uma palavra da Bíblia para confortar o seu coração e acalmar sua tempestade também. E não deixe de compartilhar essa mensagem, porque às vezes existem pessoas também passando por tempestades e através dessa mensagem, através dessa palavra de Deus, ela pode trazer calma ao coração dessa pessoa. Então compartilhe essa mensagem para que ela possa ajudar outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar comigo neste canal. Dos homens